Procrastinação. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente conhece essa sensação muito bem. Pode não saber explicar direitinho em palavras, mas conhece muito bem a dor. Aquela impotência brutal de saber exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não conseguir. É como estar com o controle remoto na mão, sabendo que tem que desligar a Netflix e estudar, mas seu dedo simplesmente não obedece. E aí você se sente preguiçoso, fraco, sem disciplina. Um verdadeiro merda por não conseguir fazer uma coisa ridícula como ler 10 páginas de um livro, ou fazer aquele relatório que tá te encarando já faz uma semana. E o mais revoltante é que pra fazer coisinhas gostosas, tu não procrastina nada. Maratonar 8 horas de Stranger Things? Na hora. Comer pizza vendo Masterchef? O cara vira o Bruce Lee da proatividade. Eu tô ligado. Você já tentou de tudo, né? Você viu uns 100 vídeos sobre procrastinação, baixou o aplicativo de plantar árvore virtual, comprou uma agenda bonitona, já tentou 10 milhões de técnicas diferentes. Mas por mais que lista de tarefas ajude, tem dias que não rola. Por mais que Pomodoro seja uma invenção maravilhosa, tem dias que nem o tomatinho dá jeito. E eu sei muito bem como é isso. Eu sou um procrastinador inveterado desde que eu me entendo por gente. Mas foi só quando eu compreendi o que eu vou te falar nesse vídeo que de fato eu comecei a conseguir ver uma luz no fim do túnel pra vencer essa batalha com a procrastinação. Mas eu já vou te avisando, tá? Não é nenhuma técnica milagrosa, não vai ser super fácil e simples de entender, não vai ter um lacinho dourado e quando você sair do vídeo vai estar motivado e feliz achando que o seu problema tá resolvido. Só que daqui 2 dias você vai voltar a procrastinar. Não é isso. Procrastinação não é o problema, ela é a solução. Pronto. Careca endoidou de vez. É sério, calma, eu vou te explicar. O meu objetivo é fazer o vídeo definitivo sobre procrastinação. Te mostrar todos os tipos que existem. E sim, tem vários tipos. E é exatamente por isso que quando você pega uma técnica aleatória na internet, tem horas que ela funciona, tem horas que elas não funcionam. Porque você não está usando a ferramenta errada. Você está lutando contra o inimigo errado. Cada técnica funciona para um tipo específico de procrastinação. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Porque a verdade é que procrastinação não é sobre força de vontade, disciplina. É o seu cérebro funcionando exatamente como ele deveria funcionar. E é justamente por isso que é tão difícil de superá-la. Mas eu te garanto que com esse vídeo você vai saber se diagnosticar e quais ferramentas utilizar em cada momento da sua vida. E o primeiro passo é entender a guerra que está rolando na sua cabeça nesse exato momento. A procrastinação é uma forma do nosso cérebro lidar com Game of Thrones que está rolando. Para entender isso, você precisa saber que existem 4 fatores principais que te fazem procrastinar. O primeiro é a batalha. Imagina que você tem uma tarefa importante para fazer. No segundo que você pensa nela, uma região do seu cérebro chamada amígdala, responsável por detectar ameaças, olha para isso e começa a ficar maluca. Fudeu, temos que fugir disso agora. O único probleminha é que a amígdala não é muito boa em distinguir ameaças reais de ameaças imaginárias. Para ela, tanto faz se é um pitbull espumando para te morder ou uma meta um pouco abaixo no trabalho, tudo isso é um perigo possivelmente mortal. Por sorte, você tem o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. Ele é responsável por planejar, tomar decisões e falar não para impulsos idiotas. Só que quando você está cansado, estressado ou sobrecarregado, ele não consegue trabalhar direito. E aí, a amígdala e o sistema límbico fazem a festa. É por isso que às 11 da noite, depois de um dia merda, você não consegue nem lembrar que dia da semana é. Mas consegue ver 2 horas de frente enquanto rola o feed do Instagram só pra dar uma relaxada. No seu cérebro acontece a mesma coisa. O córtex pré-frontal não consegue conter a amígdala, mas consegue justificar as coisas. Eu não tenho tempo agora. Já tá meio tarde. Ou tá cedo demais. Eu não dormi muito bem essa noite. Acho melhor deixar pra amanhã. Isso é o seu cérebro justificando uma decisão tomada emocionalmente. Se algo é incerto, doloroso ou desconfortável, ele interpreta como uma ameaça. Ativa o sistema de fuga e ao invés de você começar aquele projeto importante, você fica jogando videogame ou vendo stories no Instagram. E não, seu cérebro não tá te sabotando. Seu cérebro faz isso porque ele acha que está te protegendo enquanto procrastina. É por isso que eu falo, a procrastinação não é o problema, é a solução. O problema é que essa solução atrapalha a gente às vezes. O seu cérebro é obcecado por eficiência. Imagina que você tem uma apresentação para fazer e tem 2 meses até o dia de entrega. Você planeja tudo bonitinho. Eu vou trabalhar 2 horas por semana. E uma semana antes vai estar tudo pronto, eu vou poder relaxar. Nesse momento, seu cérebro faz a seguinte conta. Peraí, eu posso resolver essa apresentação em 3 dias, por que eu vou ficar 2 meses trabalhando nisso? Ou seja, existem 2 opções. Se esforçar um pouco por 2 meses e relaxar uma semana, ou relaxar por 2 meses e se matar por uma semana. Obviamente, a segunda opção é mais eficiente. E é exatamente ela que seu cérebro vai escolher. Mas peraí,
Se a procrastinação é uma solução tão inteligente, por que nos causa tanto sofrimento? Porque nós temos fantasias sobre o nosso futuro. Você não quer só entregar a apresentação, você quer entregar a melhor apresentação da história da sua sala. Só que o seu cérebro ele não tá nem aí para essas fantasias de grandeza que a gente tem. Entre ter 10% de esforço e tirar 8 e 100% de esforço e tirar 10, adivinha qual que ele vai escolher? É exatamente por isso que você fica preso nesse ciclo. O seu cérebro está sendo totalmente lógico, mas você tá jogando um jogo completamente diferente do dele. E além dessa guerra entre áreas do cérebro, nós temos alguns neurotransmissores que são importantes na procrastinação. A serotonina e o cortisol participam desse processo, mas a mais importante é ela, né? A dopamina, a molécula da motivação. Para a procrastinação, é importante saber que existem dois tipos de liberação de dopamina no nosso corpo. Fásicas são os picos de dopamina rápidos, que te fazem agir impulsivamente, como entrar na rede social ou comer uma pizza no meio da dieta. Já a tônica é como uma torneirinha pingando dopamina o tempo todo. É exatamente esse tipo de dopamina que te faz ficar focado em uma tarefa. O problema é que o excesso dessa dopamina mais explosiva que você tem usando redes sociais acaba diminuindo os níveis de dopamina tônica. É exatamente por isso que você não consegue focar em fazer as coisas que você precisa fazer e acaba procrastinando. Quarto fator é o hábito. Cada vez que você procrastina e se salva no último minuto, você fortalece os caminhos neurais para evitar o desconforto, tornando mais fácil procrastinar no futuro. Isso acaba virando uma espécie de hábito na sua vida, mesmo sem você perceber. Agora que você entendeu tudo isso, você precisa saber que essa guerra que acontece na sua cabeça pode se manifestar de formas diferentes. Não existe a procrastinação. Existem tipos diferentes de procrastinação e para cada um dos tipos existem soluções específicas. Eu juntei todos os tipos de procrastinação que eu encontrei em 4 grandes categorias. E para cada uma delas eu vou dar uma lista de soluções específicas que você pode implementar na sua vida. E tudo começa com a fantasia. E antes da gente mergulhar mais profundamente na procrastinação, eu preciso falar de algo muito importante para sua vida. Os investimentos. O Bitcoin vem batendo recorde atrás de recorde. Eu não tô aqui nesse vídeo para te indicar a investir em Bitcoin, para falar que você tem que investir agora porque você vai ficar rico e milionário daqui a um tempo. Não tem nada a ver com isso. O que eu quero te mostrar é que o dinheiro parado na sua conta está perdendo valor todo santo dia. E por isso que é importante você procurar maneiras de investir o seu dinheiro para você ter um futuro mais certo e mais tranquilo para você e para sua família. E o grande segredo dos investimentos é você ter diversificação para mitigar os riscos de cada ativo. O que você sentir que faz parte do seu perfil de investidor. E se você tem interesse em Bitcoin e você acha que Bitcoin é muito complicado de investir, eu pensava isso também, mas aí eu comecei a usar o MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de usuários. E eles têm uma oportunidade única para você que quer começar a investir em Bitcoin agora. É muito simples, você abre a sua conta gratuitamente, é muito fácil, leva menos de 5 minutos. Investe pelo menos R$50 em Bitcoin e em até 7 dias você vai receber R$25 de crédito na sua conta para usar da maneira que você quiser. E antes que você pense, mas é muito bom para ser verdade isso aí, o MB segue todas as diretrizes do Banco Central, da Anbima, da CVM, são mais de 12 anos de história. Lembra que isso aqui não é nenhuma indicação de investimento, que eu tô falando pra você comprar Bitcoin, você vai ficar milionário amanhã. É só para falar que se você tem interesse em investir em Bitcoin, em criptomoedas, use o MB, que é uma plataforma referência em segurança e transparência. Mas corre que essa campanha é por tempo limitado e é somente para novos clientes. Então se você quer participar ou só conhecer a plataforma do MB, use o primeiro link na descrição ou o QR Code que está na tela. Muito obrigado MB por acreditar no meu canal e por patrocinar esse vídeo. Você planeja sua nova rotina ideal. Vou acordar às 4h30, correr 5 km, tomar café da manhã super saudável, trabalhar focado por 4 horas, almoçar alguma coisa orgânica. Vou pra academia, estudo inglês e leio 30 páginas antes de dormir. Que plano maravilhoso! Só que no primeiro dia você não consegue levantar pra correr e já perde o foco no trabalho nos primeiros 5 minutos. E aí você não faz mais nada. Por quê? Porque você tá tão fixado nessa fantasia perfeita que criou que não tá disposto a fazer nada, exceto o ideal. Esse é o procrastinador por fantasia. Ele não tá sendo preguiçoso, ele tá apaixonado por uma versão idealizada do futuro. E essa paixão mata qualquer chance de fazer algo real. Sim, o perfeccionismo se encaixa exatamente nesse tipo de procrastinação. Mas por que o seu cérebro faz isso? Porque enquanto você não tentar, a fantasia vai continuar viva. Se você não fizer nada, ainda pode se tornar a pessoa ideal que mora aqui dentro. Afinal, basta só você se dedicar de verdade e um dia esse sonho irá se tornar realidade. Claro. Agora, se você tentar e falhar, o seu sonho morre. Então seu cérebro, para manter essa fantasia intacta que te traz tanta felicidade, evita arriscar, para que você não descubra que você é humano. E qual que é a solução para isso? A primeira coisa que você tem que fazer
é enterrar o seu sonho. Exatamente. Isso não é desistir do seu sonho. Eu tô falando pra você aceitar que o mundo real é imperfeito, é caótico, é estranho. E eu sei que é triste, é difícil de aceitar. Mas você não vai conseguir levantar às 5 da manhã e correr uma maratona se você nunca correu 5 km na sua vida. E aí, depois que você enterrar o seu sonho, faça merda. Você não vai fazer a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você pode fazer uma coisa imperfeita agora. Quando eu vou escrever um roteiro, eu não sento pra escrever o melhor roteiro da história do meu canal, o melhor roteiro da história do YouTube, do mundo. Não, porque eu tenho noção de que eu não consigo sentar e fazer isso imediatamente. Mas eu consigo sentar e escrever um roteiro merda. Pra você ver, né? Eu confio na minha capacidade a esse ponto. Ao invés de pensar, eu vou criar o melhor canal no YouTube, vou viver disso, esquece isso. Pense em, eu vou fazer um vídeo merda. Eu vou postar, ninguém vai ver e eu vou melhorando aos poucos com o tempo. Isso serve pra qualquer coisa da sua vida. Siga a palavra do grande filósofo Shia LaBeouf. Just do it! As pessoas acham que se ganha confiança através do sucesso, mas a verdade é que você ganha confiança fracassando. Quando você erra, cai, se machuca e sobrevive, sai do outro lado e ainda tá bem. É exatamente aí que você ganha confiança. Então faça, fale, olhe pro seu erro e entenda o que aconteceu. Pra aí sim, você melhorando com o tempo. E as pessoas sempre falam que o mais difícil é dar o primeiro passo. Mas a realidade é que não existe primeiro passo. Só existe o passo que você pode dar agora. Você não pode se exercitar um dia. Você só pode fazer as coisas agora. O procrastinador por fantasia tem sempre uma desculpa. Eu vou começar amanhã que vai ser melhor. Amanhã eu vou estar mais descansado, vou ter mais tempo. Não é de se admirar que os seus problemas não sejam resolvidos ou que seus projetos não ganhem vida. Você está tentando resolver tudo isso em um lugar que não existe, que é o futuro. A grande verdade é que todos os problemas da mente são funções normais dela que tomam o controle da sua vida de você. Planejar é ótimo. Sonhar é necessário, mas quando esses pensamentos te impedem de agir, eles viram seu inimigo. Então, se você é esse tipo de procrastinador, enterra seu sonho. Faça uma versão merda do que você queria. Fale e aprenda. E depois da fantasia, vem algo ainda mais paralisante: o medo. Você subiu de cargo na empresa e julga ser justo ter um aumento. Faz 6 meses que você deveria ter tido essa conversa. Mas toda vez que pensa nisso, seu estômago vira, você sente aquele frio na barriga e abre o Instagram. Esse é o procrastinador por medo. Não é que ele não quer fazer, é que fazer significa sentir coisas que ele não quer sentir. Então, ele fica empurrando com a barriga, esperando que magicamente fique mais fácil. Mas infelizmente, a vida não é assim. Essa procrastinação funciona com uma lógica perfeita. Se eu não tento, eu não falho, logo eu não sofro. Só que aí tem um pequeno probleminha. Você sofre por não ter feito. Esse tipo de procrastinador teme o fracasso, as críticas ou até mesmo o sucesso, evitando assim iniciar ou concluir as tarefas que tem que fazer. E daí eles começam a se distrair com coisas nada a ver. Eles vão ver série, mexendo no TikTok, ou então eles também racionalizam, né? Terça-feira tá muito cheia minha agenda. Eu não tô inspirado o suficiente hoje para escrever. E qual é a solução para isso? Primeiro é nomear o seu medo. Medos são como sombras gigantes na parede. Quando você os nomeia, você acende a luz do seu quarto e descobre que é só um monte de roupa suja na cadeira. Então pega papel e caneta e responde o seguinte: o que eu tô realmente sentindo? E não me venha com eu tô com preguiça, tô desanimado. Isso não é emoção. Seja sincero, eu tô com medo, eu tô aflito, eu tô ansioso, eu tô triste. Que consequências eu estou evitando? Qual é o medo por trás de tudo isso? Medo de não ser bom o suficiente? De descobrir que eu não sou tão inteligente quanto eu pensava? Medo de ser julgado? Escreve. Quando você externaliza o medo, você está tirando ele da dimensão abstrata da sua mente e transformando numa coisa concreta que você pode encarar. É você acendendo a luz no seu córtex pré-frontal para que ele traga lógica e razão para a situação. E aí, de repente, monstros assustadores não têm mais o poder sobre as suas ações. Outra possibilidade é você não se livrar do medo, mas criar um medo ainda maior. A maioria das pessoas tem medo de agir, mas você pode se treinar para ter medo de não agir. Feche os olhos e visualiza comigo. Daqui a 3 meses, você não fez nada sobre aquela coisa que está evitando hoje. Como você se sente? Que oportunidades você perdeu? Vamos pensar lá no futuro, daqui a 5 anos. Mesma história, mesma procrastinação, mesmos medos. Como está a sua vida agora? Isso não é para te torturar. Isso é para você tomar consciência das consequências da sua inação e assim recalibrar o seu sistema de tomada de decisões. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas sem ter noção da consequência que isso pode trazer para nossa vida. Você precisa ter consciência que o maior risco não é tentar e falhar. Isso é normal, acontece com todo mundo. O maior risco, na verdade, é você não tentar e passar o resto da sua vida se perguntando: e se? É exatamente quando você visualiza isso que procrastinar pode passar a se tornar um medo maior do que de fato agir. Depois de descobrir seu medo, pare e pensa: se eu tivesse um amigo sentindo exatamente isso, o que eu falaria pra ele? Porque eu vou ser bem sincero agora, tá? Quando eu falo comigo, por exemplo, eu sou muito duro. Eu falo: para de reclamar e faz logo essa merda. Mas com meus amigos eu sou muito mais carinhoso, compreensivo, empático.
Porque a verdade é que eu vivo procrastinando por medo de não ser bom o suficiente. Eu acho que muita gente passa por isso. Pensar dessa forma, o que eu faria se fosse um amigo meu passando por isso? Me ajuda muito a ser o meu melhor amigo. Me trazer conforto, carinho, ter noção de que é difícil mesmo, sabe? Então, enfrente seus medos, descubra um medo maior e no fim de tudo, seja seu melhor amigo. Depois do medo vem o sistema. Você precisa entregar uma apresentação no trabalho. Aí senta na mesa, abre o computador e fica parado olhando para a tela. Não é preguiça, não é medo. Você não está fantasiando nada. Você está pensando, por onde eu começo? Aí você vai no Google, como fazer slides fodas. Lê 8 artigos, baixa 5 templates, organiza tudo no seu Drive e 2 horas depois você está cheio de templates. Mas sua apresentação mesmo continua inexistente. Esse é o procrastinador sem sistema. O problema dele não é emocional, é operacional. E existem 2 tipos de procrastinador sem sistema. O primeiro é o passivo. É o cara que faz planos como ninguém. Planilha colorida, rotina detalhada, planeja tanto que quando termina de planejar, ele até sente que fez alguma coisa de verdade. É como aquele amigo que pesquisa 45 minutos o que ver na Netflix só para assistir The Office pela 100ª vez. Quem nunca, né? O segundo tipo é o ativo. É aquele cara que faz um monte de coisa, mas não sai do lugar. Ele responde 30 e-mails, organiza a mesa, atualiza o LinkedIn e no fim do dia, ele não fez a porcaria da apresentação que realmente precisava fazer. E por que isso acontece? O seu cérebro odeia abstração. Ele consegue processar muito bem. Você tem que ir pro mercado comprar tomate, cebola e batata. Agora, melhorar de vida, estudar mais, ser mais produtivo, isso não significa absolutamente nada para ele. É como você pedir para um GPS te levar para um lugar legal. Ele precisa de um endereço específico, não de sonhos, desejos e ambições da vida. E qual é a solução para isso? O primeiro passo é quebrar. Tarefas abstratas são quase impossíveis de terminar. Transforma essas abstrações em ações concretas. Ao invés de eu preciso estudar para a prova, você vai ler da página 45 a 60, fazer um resumo de tudo isso, resolver 5 exercícios do capítulo 3. Ao invés de eu preciso melhorar no trabalho, você vai começar a enviar relatórios semanais toda sexta-feira às 16 horas para o seu chefe. Mas e se for algo de longo prazo na vida? Aí você confia no processo e no seu sistema. Quer aprender piano? 15 minutos todo dia às 19 horas. Quer ler mais? 10 páginas antes de dormir. Quer melhorar seu inglês? Um episódio de série sem legenda por dia. Tá empolgado? Lê mais páginas, toca mais piano. Mas esse aí é o seu mínimo. Cria algo que funciona para você nos dias ruins. Porque nos dias bons você vai voar, você vai fazer mais, vai se empolgar. Maravilha, perfeito. O segredo é ter sempre algo que você tá fazendo diariamente para chegar no seu objetivo. Assim, mesmo quando der merda, e acredita em mim, vai dar. Você ainda vai estar avançando rumo à vida que você quer ter. Um dia ruim não estraga um sistema bom. O seu cérebro não consegue focar em 10 prioridades diferentes ao mesmo tempo. Então escolha com sabedoria qual é a grande atividade que você tem que fazer hoje. Não são 17 coisas importantes, tá? Qual é a coisa mais importante do dia de hoje? Faz e risca da sua lista. Tá com mais energia? Beleza, faz mais coisa, maravilha. Mas esse é o seu mínimo do dia. Porque é sempre a mesma sensação, gente. A gente procrastina por semanas pra fazer um negócio. Aí quando você vai lá e faz, você fica pensando, nossa, mas era só isso aqui? Devia ter feito isso muito tempo antes. A antecipação é sempre pior do que a realidade. A solução para esse procrastinador, como você pode ver, é ter organização. Então aqui você também pode incluir, ter uma agenda certinho, seguir exatamente o que está em cada bloquinho da sua agenda, sabe? Usar a técnica de Pomodoro, trabalhar por 25 minutos e descansar 5 minutos, porque é um problema simplesmente operacional. Mas você percebe qual é o probleminha? Essa aqui são normalmente as soluções que o pessoal prega aí na internet. Só que se você está sofrendo por medo, por fantasia, não adianta você colocar Pomodoro, que não vai ser uma solução real para o seu problema. Ele pode funcionar algumas vezes, mas nem sempre vai. Cada dia, cada hora, cada momento são tipos de procrastinação diferentes para diferentes áreas da sua vida. Então o foco primordial é você diagnosticar o que está acontecendo, para aí sim saber quais ferramentas utilizar. E depois do sistema, a gente vai para o último tipo, que é um tipo muito peculiar de procrastinação, que é a euforia. É véspera da entrega do trabalho final da faculdade. São 11h30 da noite. Você tem café, 3 latinhas de Monster, 2 baurus e aquela sensação de hora do show, porra! Seu coração acelera, sua mente está concentrada. Você produz em 5 horas o que não conseguiu fazer em 3 semanas. Esse, meus amigos, é o procrastinador por euforia. Ele não procrastina por medo, fantasia, confusão, não sabe o que fazer. Ele procrastina porque para ele, deadline não é terror, é combustível. Mas peraí, qual que é o problema disso? Esse procrastinador se convenceu de uma mentira sedutora. Eu rendo mais sob pressão. Você trabalha mais rápido sob pressão? Sim. Mais focado? Sim. Melhor? Questionável para dizer o mínimo.
E qual é a solução para isso? O primeiro método mais simples é se dar recompensas. Mas cuidado como você vai usar isso, tá? Escolha o que você vai ganhar antes de começar a fazer. E tem que ser uma coisa intencional, tá? Que você realmente quer. Não pode ser, vou ver uns videozinhos no YouTube aí depois. Você tem que pensar que você conquistou meia hora de YouTube. Ou que você conquistou uma fatia de bolo de chocolate. Quando você transforma a diversão em recompensa, não só o que você está procrastinando pode se tornar mais prazeroso, mas a recompensa também fica melhor porque foi conquistada. Mas eu particularmente não gosto muito dessa ideia, tá? Não gosto muito de ficar colocando recompensa no final das coisas. Eu prefiro fazer coisas prazerosas enquanto estou fazendo atividade difícil, ou então criar deadlines artificiais para mim. Porque muitas vezes a gente precisa de uma pressãozinha para fazer as coisas. Então eu invento deadlines na minha cabeça. O prazo é até sexta, mas para mim o prazo é terça-feira e ponto final. Você também pode usar aqui a agenda que eu falei, coloca bloco específico de tempo para cada uma das coisas e aquilo é só deadline. Você pode usar o Pomodoro, 25 minutos de trabalho intenso e 5 de descanso, ou 50 de trabalho e 10 de descanso. Ou seja, você está criando uma urgência artificial para você fazer as coisas, mas sem ter o estresse de fato ser a deadline. Maravilha, lá. Me diagnostiquei, tentei, mas e se nada disso funcionar? Calma, você não é um caso perdido. Enquanto tem bambu, tem flecha. Eu vou te ensinar a minha técnica favorita, tá? É a técnica que mudou minha vida e que, de fato, pra mim funciona em 90%, 99% das vezes que eu tô procrastinando. Nossa, e como que você faz essa técnica maravilhosa? Você para de brigar com o seu cérebro. Independente de qual seja a causa, o tipo de procrastinação. Para de brigar com ele e começa a negociar. Vou te dar um exemplo. Você tem que estudar 5 capítulos pra prova, mas você tá louco pra jogar videogame. Ao invés de brigar, eu quero muito jogar videogame, mas eu tenho que estudar, esquece isso. Qual é o máximo que você realmente consegue fazer hoje? E isso muda tudo. É bizarro, tá? É bizarro. Você sai desse mecanismo no nosso cérebro de tudo ou nada. Ou você estuda tudo ou você só joga videogame. Não, calma. Existe uma terceira, uma quarta, uma quinta opção aqui no meio. E esse é o mecanismo que ativa o seu córtex pré-frontal. E aí você deixa de sentir aquela angústia de eu quero muito fazer um negócio, mas eu preciso estudar e calma, tá tudo bem. Você não precisa estudar tudo, você não precisa deixar de jogar videogame. Você consegue estudar 3 capítulos e depois jogar meia hora de videogame. E o melhor é que o seu cérebro entende que esse é um esforço válido. Porque o pessoal fala, não, mas é só você ler um parágrafo e aí você começa a fazer um negócio magicamente. Gente, que mundo é esse? Se for só ler um parágrafo, não existe ninguém procrastinando no mundo. Eu não vou ler um parágrafo só, que eu não sou maluco. Eu vou fazer um esforço que seja significativo. Mas quanto? Eu não consigo ler 5 capítulos agora. Não tenho cabeça pra isso. Mas e 3? 3 é 60% do que eu preciso estudar. 100% é coisa pra caramba já. Esse é o caminho pra você parar de ser vítima da procrastinação e retomar o controle da sua vida. E tá tudo bem você jogar videogame, tá tudo bem você comer uma besteira, tá tudo bem. Desde que você tenha noção de que você fez o máximo que você podia e nem sempre o máximo que você vai poder fazer vai ser estudar tudo que você precisa. Às vezes não dá. E às vezes você precisa de uma motivação mais primitiva, que é quando você usa a força do ódio. Lembra daquela pessoa que duvidou de você? Aquele professor que disse que você não ia conseguir? Aquele ex que falou que você era preguiçoso? Usa isso a seu favor. Prova que essas pessoas estão erradas. A raiva é um ótimo motivador quando você mais precisa. E mesmo assim, tá difícil de encontrar energia para fazer as coisas? É normal. Muitas vezes a gente esquece o porquê começamos as coisas. Então tenha lembretes do que te motiva, visível e impossível de ignorar. Tá juntando grana para viajar com a família? Põe uma foto deles na capa do seu celular. Quando o trabalho ficar chato, lembra por quem ou pelo que você está fazendo isso. Eu sei que pode parecer bobo, pode parecer coisinha motivacional, a filminha de Hollywood. A realidade é que força de vontade ou disciplina muitas vezes não são o suficiente. Mas relembrar os motivos para sua ação, qual é a motivação que você tem para fazer isso, é a coisa mais potente que você tem para vencer a procrastinação. Vencer essa batalha é sobre trabalhar com o seu cérebro, não contra ele. E nesse processo, você pode descobrir que não quer tanto assim aquela coisa que você está evitando. Talvez quem quer que você tire 10 na prova são seus pais, não você. Talvez quem quer beber depois do trabalho são seus amigos, não você. Talvez você seja muito feliz com a sua vida imperfeita. E tá tudo bem. Isso não é fracasso, isso é autoconhecimento. A verdade é que a procrastinação nunca vai deixar de existir pro resto da sua vida. Mas agora, você não tá mais perdido. Você tem as ferramentas para enfrentá-la quando você precisar. O único problema é que se você gastar sua energia lutando contra todas as procrastinações na sua vida, talvez você fique sem força para vencer a batalha que realmente importa para você. E olha só que ironia maravilhosa. Você acabou de procrastinar mais 20 minutos assistindo um vídeo sobre procrastinação. Eu procrastinei 2 dias para gravar esse vídeo. Somos todos imperfeitos, somos todos humanos. Mas agora você sabe exatamente qual é a guerra que tá rolando na sua cabeça. E o que você precisa fazer é escolher uma coisa. Uma única coisa que você tá procrastinando e que realmente importa para você. Identifica que tipo de procrastinação é. Usa a técnica certa e começa. Não vai ser perfeito,
Não vai mudar tudo da noite pro dia. Mas quando você finalmente fizer aquela coisa que tá evitando há semanas, quando sentir o alívio e a satisfação de ter terminado, você vai lembrar exatamente desse momento. Porque a vida é isso. É uma série de começos merdas que com o tempo se transforma em uma história da qual você pode se orgulhar de ter escrito.